Senhor presidente, senhores deputados, as pessoas das galerias, quem acompanha em casa pelas redes sociais, eu subo essa tribuna para fazer aqui um desabafo. Um desabafo de quem está muito preocupado. Na minha cidade, já há alguns dias, as filas de carros tomam conta das avenidas e das ruas ao entorno dos postos de gasolina. A população já começa a fazer estocagem de alimentação nas suas residências, aqueles que têm recursos, porque todo mundo está acompanhando o tamanho da crise e sabe que, em se mantendo o impasse, logo, logo nós vamos ter falta de alimentos na casa dos nossos trabalhadores, da população em geral. Aqui em São Paulo a situação também é a mesma. Por todo o estado de São Paulo, o desespero está batendo a porta da cidadania no nosso estado. E a pergunta que se coloca, senhor presidente, e eu vou passar aqui, eu pedi para o nosso amigo da técnica soltar o vídeo curto da FUP, Federação Única dos Petroleiros, é que o nosso país recentemente fez a descoberta de uma grande reserva de petróleo, uma imensa reserva de petróleo, o pré-sal. O Brasil estava em vias de se tornar um grande produtor de petróleo, e que a grande expectativa nossa é que o povo se beneficiasse dessa descoberta, e nós pudéssemos ter não só a gasolina, o diesel, mas todos os derivados do petróleo, que é uma indústria, a indústria, né, do petróleo e gás é enorme, todos os derivados de fácil acesso para a população. No entanto, não é isso que está acontecendo. Eu vou pedir para o nosso amigo soltar esse vídeo, muito importante. O preço da gasolina é tão caro. Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos 10 primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou US$ 1,5 bilhão de dólares, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? Quem perde com tudo isso? A pergunta desse vídeo, que graças a Deus está circulando nas redes do WhatsApp por todo o Brasil para tentar esclarecer o nosso povo. Hoje, à frente do nosso país, e está na conta o Temer e também o PSDB, são pessoas que são contra o Brasil. O Brasil. E a história vai ser duríssima contigo, senador José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin. Vocês transformaram uma riqueza que era do povo brasileiro em fonte de enriquecimento das grandes petrolíferas, sobretudo a dos Estados Unidos. O Brasil, em vez de usar 100% a nossa capacidade de refino, ou seja, pegar o petróleo bruto lá do pré-sal, trazer até a refinaria no nosso território, fazermos o refino, transformar nos derivativos, sobretudo a gasolina e o óleo diesel, e distribuirmos de forma barata para o nosso povo, não. Nós mandamos ao território norte-americano e depois importamos deles o petróleo bruto refinado. E pagamos em dólar, complicando a balança comercial e encarecendo esse produto final tão importante, que é a gasolina e, sobretudo, o óleo diesel, que é o ponto central das grandes manifestações que tomam conta do Brasil, a greve dos caminhoneiros, que se espalha por todo o país. Parabéns ao pessoal do MBL,
a direita mais retrógrada do Brasil, vocês conseguiram. Hoje a Petrobras é privatizada. Ela funciona como uma empresa transnacional, uma empresa privada. Portanto, ela não mais controla os preços e não trabalha mais com o interesse público. Ela trabalha com o interesse dos seus acionistas. Quem tem ação da Petrobras está ganhando muito. Parabéns, vocês conseguiram, né? Os acionistas, a Shell, a Chevron, a Esso, estão muito felizes com vocês. Muito felizes. Mais de 100 vezes, desde que o Temer assumiu, ele já aumentou o preço da gasolina e do óleo diesel. 100, foram mais de 100 reajustes. 100 reajustes. E o Brasil está enriquecendo as turras, sobretudo das refinarias dos Estados Unidos, que estavam paradas, deputada Alessi Brandão. Os Estados Unidos estavam com refinarias paradas, e agora estão felizes, porque nós estamos gerando emprego lá para eles, e levando divisas do povo brasileiro. E o Brasil hoje tem a gasolina, uma das mais caras do mundo, e sem contar o óleo diesel. Não vamos nem abordar o problema dos pedágios, porque isso aqui é cretinice pura. Mas o petróleo tem alternativa. O governo enviou para a Câmara dos Deputados, e eu queria concluir com isso, senhor presidente, um projeto para isentar de PIS, COFINS e ACID a incidência desse tributo federal sobre o óleo diesel e sobre a gasolina, sobretudo o óleo diesel. A Câmara aprovou, foi ao Senado. O presidente do Senado disse que não vota a matéria. Então o impasse vai se prolongar para a semana que vem. Nós vamos ter, hoje é quinta, nós vamos ter sexta, sábado, domingo, a próxima segunda até a terça-feira da semana que vem, porque o presidente do Senado já saiu em viagem. Não tem mais como discutir o tema no Senado da República. E a pauta dos caminhoneiros é a seguinte: enquanto não publicar no Diário Oficial o fim da incidência desses tributos, a greve continua. E nós já estamos com desabastecimento na minha cidade, Sorocaba, e eu vi aqui em São Paulo, já os postos já estão sem gasolina. Não tem mais. Então não tem combustível para os carros. Os caminhões estão parados. Nós vamos ter possivelmente já nesse final de semana problema com falta aí de abastecimento de alimentos nas nossas redes de supermercado. E o senador da República, o presidente do Senado, viajando, e a única medida do presidente, que não é presidente, é chefe de quadrilha, é tirar impostos, mas não diz nada sobre a Petrobras. A Petrobras é do povo brasileiro, ela é nossa. O Getúlio Vargas morreu para construir a Petrobras, deu um tiro no peito. O Brasil, uma das poucas vezes da nossa história que nós ficamos de pé e olhamos olho no olho, de cabeça erguida para os demais países do mundo, foi quando nós tomamos a decisão sábia de construir uma empresa de petróleo nesse território. E agora entregaram, ela funciona como uma empresa privada, aumenta o dólar, aumenta o preço do barril de petróleo, aumenta a tarifa. Por quê? E não mexe nos ganhos dos acionistas. A Petrobras é do povo, aliás, o governo ainda, mesmo com todo o processo de privatização, quase 50%, mas o governo ainda é o acionista majoritário. E o Temer deveria o quê? Imediatamente, se fosse presidente com P maiúsculo, demitir o atual presidente da Petrobras, colocar de preferência um servidor de carreira à frente, para concluir, seu presidente. E a Petrobras voltar a ter o seu caráter público. Mesmo no auge da crise, nenhum ano a Petrobras deixou faltar ao nosso país, não só combustível, mas sobretudo lucro. A Petrobras deu lucro todos esses anos, mesmo na crise. Então ela poderia, nesse momento de alta do petróleo, do valor do petróleo, de valorização do dólar, jogar na contracorrente, reduzir um pouco os ganhos dos acionistas e segurar o processo de reajuste dos preços. E, é claro, paralelo a isso, no médio prazo, ampliar as refinarias no Brasil, construir a refinaria no Maranhão, mais uma aqui no Sudeste, para que o Brasil ficasse autossuficiente em refino, para não depender de um absurdo mandar o petróleo bruto no navio para os Estados Unidos, depois mandar voltar de volta para comprar, importado em dólar. Nós poderíamos ter uma política soberana, mas infelizmente não temos. E partiu aqui de São Paulo, projeto do José Serra, que foi aprovado, o primeiro projeto sancionado do Temer, acabar com a lei da partilha. A Petrobras, em todo o leilão do pré-sal, ela entrava de forma obrigatória, com 30% de participação. Primeiro projeto do seu Michel Temer, daqui de São Paulo, acabar com a presença da Petrobras na partilha do petróleo, ou seja, entregou para a Esso, para a Chevron e para as grandes transnacionais do petróleo esse recurso tão importante. E nós estamos vendo a importância que é, porque é energia. E estamos passando nacionalmente o que São Paulo já viu. Eles fizeram o mesmo com a Sabesp.
transformaram a Sabesp numa empresa privada, os acionistas começaram a encher as turras e o povo aqui em São Paulo ficou sem água. E nós estamos vendo o que está dando agora com a Petrobras. Mais de 100 aumentos, né, nos últimos anos do valor do combustível. Então é preciso que se faça alguma coisa. Fica aqui o meu reclamo e a minha manifestação de solidariedade com o povo, com os trabalhadores, sobretudo aqueles caminhoneiros que estão pagando hoje para trabalhar. Porque além do diesel caro, também tem aí as praças de pedágio. A nossa solidariedade total e a esperança de que, sobretudo no Senado da República, se ache uma solução imediata, mas a solução de médio e longo prazo é a Petrobras. Petrobras voltar a ter caráter público e o Brasil voltar a fazer as refinarias para que a gente possa ter aí soberania sobre o total processo, né, desde a extração do petróleo cru até o refino. Muito obrigado, senhor presidente.